Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, querido irmão, no Salmo 119. Salmo 119, a partir do versículo 9, estarei realizando a leitura deste texto, buscando instrução à luz da palavra do Senhor para os nossos corações. Crianças, adolescentes, jovens, adultos de todas as idades, buscando princípios na palavra do Senhor. E à luz desse texto, queridos irmãos, vamos entender e observar alguns pontos fundamentais para a fé cristã, para o nosso desenvolvimento, o poder da palavra de Deus na vida do seu povo. Salmo 119, a partir do versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir os teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Deus querido, eis a tua igreja, o teu povo. Fale conosco para o crescimento, ó Pai, da tua igreja e edificação nossa. Ó Deus, pedimos isso em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, o ano era entre 1959 e 1975, eu sei que alguns do que aqui estão já estavam, talvez eram da mocidade naquela época, mas o que marcou, queridos irmãos, aquele período histórico em todo o mundo, foi um movimento conhecido como a Guerra do Vietnã, um momento de instabilidade social, um momento de tristeza, de insegurança, de forma muito direta e objetiva, para aqueles países que estavam vivendo aquele trágico momento de guerra, que não deve ser algo muito agradável. E foi nesse mesmo período, queridos irmãos, no ano de 1967, quando os norte-americanos começaram a ouvir uma bela canção, que hoje para nós faz todo sentido, mas que de forma inicial, a canção Que Mundo Maravilhoso, que ressaltava a beleza da criação, que ressaltava a beleza existente em todo o mundo, através de tudo aquilo que Deus tinha criado, esta canção não alegrou o coração dos norte-americanos. E por que isso, queridos irmãos? Por causa do contexto, porque o mundo não conseguiu enxergar com seus olhos graça em meio às desgraças e os sofrimentos que a vida estava lhe trazendo. Quando nós saímos de uma esfera da graça comum e partimos para o âmbito da graça especial de Deus, o cuidado de Deus da vida dos seus eleitos, nós também, queridos irmãos, temos muitas dificuldades de entender, de ver a graça em momentos de dificuldades, em momentos de instabilidades, em momentos de dor, de sofrimento e de angústia. Nós cantamos, queridos irmãos, muitas vezes, quando as coisas estão bem, mas em momentos delicados da vida, não fica tão forte. Como diz o presbítero Leal, não se canta a plenos pulmões. Como nós cantamos que Deus é soberano sobre a terra, sobre os céus. Que bela canção. Mas existem algumas situações na vida, queridos irmãos, que vivemos, das quais precisamos cantar e afirmar que Deus de fato é soberano. Quer os nossos irmãos que vivem nos limites da guerra, no momento atual, quer os irmãos que vivem no estado do Rio Grande do Sul, em meio à tragédia, quer aqueles irmãos que vêm passando pelo luto, quer os irmãos que receberam um diagnóstico negativo essa semana, este mês ou este ano, Deus, irmãos, continua assentado no seu alto e sublime trono, mesmo que não consigamos enxergar. Mesmo que o mundo não pareça tão maravilhoso assim, não podemos perder de vista, queridos irmãos, o senhorio, a grandeza e a graça e a misericórdia do Senhor sobre a vida dos seus eleitos. E quando nós fazemos uma análise, irmãos, mais específica, quando nós fazemos uma análise espiritual desta sociedade, aí fica difícil enxergar o mundo maravilhoso. Porque a cada dia, irmãos, a cada instante, a cada minuto,
O homem depravado, sem a graça de Deus, manifesta a sua rebeldia, manifesta, queridos irmãos, o que o mundo já viu em outros momentos da história: um tempo de depravação, um tempo de miséria e um tempo de pecado. Muitas vezes, queridos irmãos, quando abrimos algumas imagens, algumas reportagens, ou quando nossos olhos contemplam algumas situações dessa vida, mais parece que estamos dentro de Sodoma e de Gomorra. E isso por quê, queridos irmãos? Porque o homem tem negligenciado a palavra de Deus. Quando o homem negligencia esta palavra poderosa de graça, de misericórdia e de amor, queridos irmãos, ai do homem, ai do homem. Qual então seria a maior necessidade do homem para viver em um mundo maravilhoso, para conseguir enxergar graça em meio aos movimentos de tragédia do mundo? A maior necessidade do homem, queridos irmãos, é viver em conformidade com a palavra de Deus. O texto é direto, o texto é claro, o texto é objetivo. O jovem, queridos irmãos, as mulheres, os homens, as crianças, os adolescentes, todos os homens, queridos irmãos, vão encontrar paz, pureza, retidão e santidade se viverem em conformidade com a palavra de Deus. Certa vez aprendemos que o alfabeto é A, B, C, D, não é verdade? O pastor nos ensina um novo, que o alfabeto do cristão deve ser obedecer a palavra do Senhor, que tem poder para salvar, para transformar, para fazer coisas extraordinárias, como que nós temos visto aqui, queridos irmãos, dia após dia, domingo após domingo, homens e mulheres, jovens, louvando, adorando e engrandecendo o Senhor. Apesar de nós, pelo poder da palavra, nós temos a oportunidade de viver desta forma. E o que o mundo precisa, irmãos? O mundo precisa é da palavra. O mundo precisa deste poder de Deus que vai ao encontro dos corações que estão carecendo de graça e de misericórdia. Porque a todo momento, queridos irmãos, em rebeldia à palavra do Senhor, nós vamos vendo o mundo decaindo em situações trágicas. Não por falta de recursos financeiros, não por falta de saúde, mas por falta da fonte que é a palavra de Deus. E nossos jovens, queridos irmãos, à torto e à direita, são confrontados no que diz respeito ao poder da palavra de Deus. Queridos irmãos, ainda hoje eu conversava com os nossos jovens, pais, pastores, líderes, passam 18 anos ensinando as sagradas letras, e muitas vezes basta 50 minutos de uma aula para colocar em xeque tudo aquilo que um dia foi ensinado. Por quê, queridos irmãos? Porque talvez em algum grau faltasse o comprometimento e o conhecimento com a palavra da verdade. De fato, o mundo vive em caos, o mundo vive uma tragédia, quer pela guerra, quer pelas demonstrações da natureza, quer pela enfermidade, quer pela fome, mas sobretudo, irmãos, a maior tragédia que o homem vive é a falta de conhecimento da palavra da verdade. Em detrimento a isso, surgiu-se a reforma protestante, para que o homem pudesse voltar à palavra. E hoje, queridos irmãos, precisamos urgentemente que ainda hoje os homens e as mulheres de todas as idades voltem à palavra da verdade. Porque assim sendo, queridos irmãos, mesmo quando todas as coisas estiverem de mal a pior, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio ao caos, poderemos louvar ao Senhor, confiando na sua graça, afirmando que Deus é soberano sobre terra, sobre céu, Ele é o Senhor. Mas para isso, queridos irmãos, é o poder da palavra. O salmo que nós lemos aqui, queridos irmãos, é o Salmo 119. O Salmo 119 é o maior salmo de todo o saltério. Este salmo é escrito em forma de acróstico. São 22 estrofes, uma estrofe para cada letra do alfabeto hebraico,
22 vezes 8, são 8 versos para cada estrofe. Nós temos então 176 versos deste salmo. E essa semana minha mãe me ligou, como liga sempre, filho único, uma beleza. E eu falei com a minha mãe que ia pregar. E eu tenho certeza que a mesma sensação do coração de manhã foi dos céus quando eu mandei abrir no Salmo 119. Ela falou: o quê? Esse salmo é muito grande. Aí eu preguei para minha mãe. Falei: não, mãe, mas será por que esse salmo é tão grande? E é óbvio, irmãos, este salmo é tão grande porque ele traz para nós a maior necessidade que temos na vida, que é conhecer da palavra do Senhor, que é viver em compromisso com a palavra da verdade de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Por isso que temos tantas expressões. E ao longo deste salmo, queridos irmãos, nós vamos enxergar aqui alguns princípios fundamentais para a nossa fé. O poder de Deus que precisamos para sair por aquelas portas, enfrentar os nossos desafios e ainda assim louvar ao Senhor, confiando no seu poder, na sua graça e na sua misericórdia. De forma histórica, queridos irmãos, a igreja reformada, ela sempre buscou princípios à luz da palavra de Deus. O primeiro dos 33 capítulos da Confissão de Fé de Westminster fala a respeito da palavra, a respeito da Escritura Sagrada. A pergunta 2, o nosso breve catecismo, ela lança: que regra Deus nos deu para dirigir na maneira de glorificar e alegrar-se nele? A palavra de Deus, que se acha nas Escrituras do Velho e do Novo Testamento, é a única regra para nos dirigir na maneira de glorificar e alegrar, queridos irmãos. Ao longo da história, o mundo apresentou muitas falácias que vão contra a palavra de Deus. Ouvimos muito a respeito do iluminismo, a respeito do racionalismo, do empirismo e todos os ismos que possam existir. Mas sobre todos eles, nós ficamos com o poder da palavra do Senhor, o nosso Salvador. Muitos, queridos irmãos, diz a própria palavra, inculcando-se por sábios, não passaram de loucos. Lá em Oséias, queridos irmãos, o momento de sofrimento daquele povo se dava em eles não cumprirem a ordem de Deus. E ele diz que o meu povo está sendo consumido por falta de conhecimento, queridos irmãos. Será que em algum grau nós podemos aplicar este texto no presente? Será que ainda hoje não tem faltado conhecimento da palavra, queridos irmãos, às nossas vidas? Com certeza, irmãos, é uma verdade, inquestionavelmente, indubitavelmente. A maior dificuldade que o homem tem é cumprir a palavra do Senhor. Em virtude disso, muitos são os sofrimentos, as angústias que têm cercado e ferido a vida de todos os homens. Quando nós olhamos em outro texto da palavra de Deus, agora escrito por Paulo, escrevendo à igreja de Roma, do capítulo 1:18 a 3:20, queridos irmãos, Paulo faz ali uma pesquisa antropológica. Ele vai estudar o homem, ele vai estudar a quais passos o homem tem vivido, como que o homem está. E no versículo 18, linkando tudo o que ele vai dizer depois, ele afirma, queridos irmãos, que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. E durante 3 momentos, na continuidade desse texto, no versículo 24, no versículo 26 e no versículo 28, vai aparecer aqui como que Deus castiga o homem. Não é com guerra, não é com enfermidade, não, queridos irmãos. O pior castigo que podemos receber de Deus é sermos entregues a nós mesmos, aos nossos corações rebeldes. E o texto vai repetir: e por haver desprezado o conhecimento de Deus. O que é que Deus faz, irmãos? Deus entrega aos homens. E quando isso ocorre, queridos irmãos, nós vemos o que os nossos olhos têm visto a cada dia,
a cada notícia, a cada noticiário, porque o homem entregue ao seu coração, ele é desesperadamente corrupto. E no final da análise de Paulo, no capítulo 3, versículo 9, ele chega a uma conclusão, e ele diz que não há justo, nenhum sequer, não há justo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a todos se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, irmãos. E por que nós estamos aqui? E por que a igreja está aqui? É porque o capítulo 3, versículo 21, começou a fazer sentido nas nossas vidas, queridos irmãos. A graça de Jesus nos alcançou, e por isso nós estamos aqui, para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. E por amor, por graça, o Senhor nos deixou a sua palavra, para lutarmos diariamente contra todo iluminismo, contra todo existencialismo e tantos quantos outros nomes que o inimigo for lançar para destruir o povo do Senhor. Nós temos a palavra. E eu gostaria, queridos irmãos, de te mostrar, à luz deste texto lido, alguns pontos fundamentais, evidências do poder de Deus na vida do eleito. Quais evidências que o texto nos mostra? Quais são essas evidências? Qual que é o poder de Deus para a vida do seu povo, aquele que foi resgatado do império das trevas para a sua maravilhosa luz? O que Deus providenciou para o seu povo, queridos irmãos? Em primeiro lugar, nós vemos que o Senhor providencia uma vida de pureza, queridos irmãos. Uma vida de pureza. Olhe comigo novamente, por gentileza, o versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra, queridos irmãos? Um dos maiores desafios dos jovens atualmente é manter firme a sua pureza. Muitos são, queridos irmãos, os princípios, muitas são as ofertas que o inimigo tem lançado sobre as nossas vidas. Quem dera fosse apenas para os jovens, não? Crianças, adolescentes, homens e mulheres, como dito, de todas as idades, têm sido alvo, queridos irmãos, alvo dos ataques do inimigo, trazendo podridão, pecado de todas as qualidades às nossas vidas. E é esse o mundo que vivemos, queridos irmãos. Qual que é o antídoto aqui para viver longe das obras da carne que não glorificam o Senhor? Tantas quantas prostituição, impureza, pornografia, fornicação são oferecidas de bandeja, queridos irmãos. As pessoas hoje em dia, em detrimento à cultura, à modernidade, mudaram a forma dos seus relacionamentos. Namoro antigamente em Brasil, Aguinaldo. Opa, hoje em dia, irmãos, é trágico em muitos casos. Por que isso, irmãos? Porque em algum grau não se tem observado, não se tem buscado pureza na palavra de Deus. Ah, queridos irmãos, precisamos entender o erro aqui na estrutura e no tempo. Sim, estruturalmente existem o fruto do Espírito e obras da carne. Nós, irmãos, precisamos ter inquestionavelmente o fruto do Espírito de Deus. Essa é a nossa estrutura. Foi a isso que o Senhor nos chamou. A estrutura do servo do Senhor é manter firme a sua pureza frente aos ataques do inimigo. E o tempo, queridos irmãos, português simples, via de regra, quando algum texto bíblico se refere aos eleitos de Deus no pecado, isso se aplica no tempo passado, outrora, e não atualmente. Agora, a ordem é para andarmos na luz, é para sermos santos, é para buscarmos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque quando assim vivermos, irmãos, quando nos enchermos do Espírito Santo do Senhor, que coisa preciosa, irmãos, poderemos louvar ao Senhor
em todo tempo, porque os nossos olhos não estarão míopes às ofertas que o pecado tem lançado diariamente sobre as nossas vidas. Nunca se teve tanto conhecimento na história do mundo e nunca se teve tamanho número daqueles que são conhecidos como analfabetos bíblicos, que não conhecem a palavra, que não tem prazer, que não tem deleite nessa palavra, que não busca pureza na palavra do Senhor. Querido irmão, uma das evidências que este salmo nos mostra, no versículo 9, de forma primária do texto lido, é que a palavra de Deus, ela traz purificação, ela traz pureza para as nossas vidas. Que possamos nós correr urgentemente, buscando princípios bíblicos, para glorificarmos o Senhor aonde estivermos, e que o nome do Senhor seja glorificado. Que possamos organizar a estrutura e conjugar bem o tempo, porque agora pertencemos ao Senhor e devemos louvar o nome do nosso Salvador com todas as nossas ações. Lembremos do exemplo de Jó. A palavra de Deus diz que havia na terra de Uz um homem íntegro e reto, temente a Deus, e que fazia o quê? Se desviava do mal. Como que a gente desvia do mal? Sendo guiado pelo Senhor. Trocadilho com a expressão GPS, não? Bom, melhor GPS é ser guiado pelo Senhor. E nós somos guiados pelo Senhor à luz da sua poderosa palavra. Mas tem mais, queridos irmãos. O texto continua nos mostrando que além de um caminho de pureza, a palavra de Deus, ela nos conduz para um caminho de retidão, de constância, queridos irmãos. Certa vez, perguntamos a um mineiro lá do interior, o que é retidão? Ele disse, retidão é andar na linha, e está certo. Retidão é andar na linha, uma vida de constância, não uma vida cheia de altos e baixos, queridos irmãos. E tem muitos que são assim. Trabalhar com jovem é um desafio, é uma luta. Ora o cara está louvando, adorando e fazendo, daqui a pouco, volta aqui menino, mantenha a linha, anda de forma reta. Esse é o maior desafio nosso. Eu gosto muito da história de Pedro, irmãos. E por que eu gosto? Porque nós somos em graus diferentes, é verdade, muitas vezes parecido com aquele homem, cheios de altos e baixos. Ora estamos no caminho de retidão, mas ora voltamos ao caminho do pecado. Não é a vontade do Senhor para as nossas vidas. A palavra no hebraico aqui traz a ideia de um caminho certo, auxiliando o mineiro lá, sabe? Além de andar em uma linha reta, a ideia aqui é andar num caminho certo, andar em uma linha reta, sem zigue-zaguear. E muitas vezes vivemos essa inconstância, queridos irmãos, que não glorifica o nome do Senhor. E por que se vive isso? Está aqui, gente. Porque muitas vezes não trazemos esta palavra para onde ela precisa estar, no mais profundo do nosso coração. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. A palavra coração na Bíblia é muito importante, queridos irmãos. O coração é o órgão central da alma. Muitas vezes a conversão, a santidade, a pureza usa uma característica mais estereótica e não interna, não na alma, não no coração, que é o órgão central, que tem as saídas da vida. E quando isso não acontece, queridos irmãos, vivemos indo e vindo, e não glorificamos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo dele fortaleça os nossos braços, para vivermos uma vida de inconstância, e direcione os nossos passos
para o louvor que há no nome do Senhor. Isso só é possível, queridos irmãos, quando nós buscamos conhecimento na palavra de Deus, o nosso Senhor. Que seja essa palavra o seu primeiro e último alimento, diariamente, para que você possa viver uma reta que glorifique o nome do nosso Senhor. O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma, diz o sábio Provérbios 16, no verso 17. Precisamos urgentemente, queridos irmãos, manter um caminho de direção reto, que glorifique o nome do Senhor, sem nos desviarmos, quer para a direita, quer para a esquerda, mas sempre buscando o Senhor como o único Salvador de nossas vidas. E por fim, queridos irmãos, uma outra evidência que o texto nos mostra é que quando nós buscamos o Senhor, quando nós buscamos conhecimento na palavra dEle, Ele nos traz uma vida de santidade, uma vida de santidade. O versículo 11 também deixa isso claro: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O pecado, sabemos bem que é toda falta de conformidade ou transgressão do quê? Da lei de Deus, queridos irmãos, da lei de Deus. A maior doença, a maior enfermidade que o homem conheceu, que o mundo conheceu, não está na estrutura física, não. A maior enfermidade que o homem conheceu se chama pecado, e tem ferido a muitos, causado dor, sofrimento, não apenas em um âmbito espiritual, mas consequentemente em um aspecto físico, queridos irmãos. E faça uma análise dos seus sofrimentos, das suas lágrimas, daquilo que te impede de ver o mundo maravilhoso, daquilo que te impede de ver a soberania de Deus, e você ficará surpreso que em algum grau o pecado está ali entrelaçado. Com certeza, são o que nós chamamos de efeitos noéticos do pecado. Vivemos sobre esses efeitos, irmãos. Como o pecado é prejudicial, queridos irmãos. Mas graças a Deus, porque o Senhor nos resgatou para vivermos uma vida que glorificasse o nome dEle. É poder da palavra, santifica-os na verdade. A tua palavra, ela é a verdade, dela que precisamos, queridos irmãos. O pecado é tão danoso que ele tem suas consequências em toda a criação. Paulo diz, escrevendo na igreja de Roma: porque sabemos que toda a criação, há só um tempo, geme e suporta angústias até agora. Como, queridos irmãos, fugir desse prejuízo? Buscando conhecimento na palavra de Deus, queridos irmãos. A vida cristã é um desafio para todos nós, mas é o maior presente que poderíamos receber do Senhor, de forma gratuita, graciosa, pelo amor que temos em Cristo Jesus. E é muito lindo nós vermos, queridos, como que começou este salmo. Este salmo busca um caminho da alegria. Observe o versículo 1: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, ou seja, felizes serão aqueles que andam na lei do Senhor. Felizes serão, diz o versículo 2, os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, queridos irmãos. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, meus queridos irmãos. Frente aos sofrimentos, frente às lágrimas, frente às angústias e às tristezas da vida, queridos irmãos, nós buscamos conhecimento, conforto e consolo na palavra de Deus. Que seja essa a verdade da sua vida, meu querido irmão. O que os nossos jovens precisam, de forma primária,
é de viver em conformidade com a palavra de Deus. Para poder cantarmos, irmãos, de forma autêntica, genuína, o que cantamos aqui nessa noite: juventude cristã avante, empunhando um pendão real, com fé no comandante, venceremos todo o mal. Ser testemunha, disse o Senhor, falemos sempre de Jesus sem temor. Muitas vezes, como canta uma bela canção, o Senhor nos leva ao deserto para falar de amor, de cuidado. Pastor, eu não estou vendo. Pastor, eu não estou ouvindo. Eu não estou entendendo. Oh, meu querido irmão, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É isso que precisamos, viver em conformidade com essa palavra, buscando um caminho de pureza, retidão e santidade. Aquela linda canção do início, Que Mundo Maravilhoso, só fez sucesso depois que a guerra acabou. Talvez um dia a guerra que vivemos aqui, ela vai terminar com certeza, e a canção talvez não seja essa, será louvores ao Deus da glória. Mas para isso é fundamental, é necessário guardar no coração as palavras para não pecar contra o Senhor. Eis que o Senhor tem mais prazer em que se obedeça a sua palavra do que em sacrifícios e holocaustos. Eu gostaria de convidá-lo a curvar diante do Senhor neste momento, aos nossos jovens, todos os jovens, de 18 a 35 anos, que venham à frente, se ajoelhem, nós vamos orar e clamar ao Senhor, por todos nós. E se você que está fora dessa faixa etária, também carece dessa graça, se junte a nós. Nós precisamos é disso, irmãos, nós precisamos é do Senhor, nós precisamos viver uma vida em compromisso com a sua palavra. Muitos são os abalos, muitos são os desafios, mas a igreja do Senhor, ela viverá se a palavra de Cristo for uma realidade nas nossas vidas, trazendo pureza, retidão e santidade aos nossos corações. Vamos, nossos presbíteros, os pastores, erguendo a mão aos nossos jovens. Reverendo Anderson estará orando, pedindo ao Senhor que os nossos jovens, que a nossa igreja viva uma vida de pureza, de santidade e retidão em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós louvamos e adoramos o teu santo nome. Não há outro como o Senhor. Tu és o único, é o verdadeiro Deus. E como vimos aqui nesta noite, o Senhor nos chama a vivermos uma vida de pureza. Amém. Uma vida de obediência à sua palavra. E os nossos jovens, ó Deus, estão aqui prostrados, joelhos no chão, boca no pó, clamando ao Senhor, ó Deus, que o Senhor os liberte de todo pecado, que o Senhor traga a tua graça sobre a vida deles, que o Senhor comece a escrever uma nova história na vida deles, que eles possam entregar, ó Deus, a sua juventude nas mãos do Senhor, que o Senhor os conduza pelo caminho reto, que o Senhor os conduza ao caminho da graça, da felicidade, da paz, que o Senhor esteja com eles em todos os momentos, acalmando o seu coração, que eles possam, ó Deus, se entregar verdadeiramente ao Senhor, que eles possam saber que é o Senhor que tem a palavra final nas nossas vidas, que as coisas não acontecem no nosso tempo, mas no tempo do Senhor, e que, ó Deus, possamos dedicar toda a nossa juventude ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus, amém e amém.